Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato, sou professor de História do Antônio Alves Aranha e eu tô aqui para fazer um novo vídeo, um vídeo para os nonos anos, especificamente para o nono A da tarde. O nosso tema é a ditadura militar no Brasil. Vocês já fizeram alguns exercícios sobre isso. Nós fizemos dois exercícios sobre isso, duas atividades. Eu realmente fiz de propósito essa aula agora, porque eu queria que vocês tivessem contato com algumas coisas do período, para que a gente pudesse fazer esse bate-papo hoje. Antes da gente começar o tema, eu queria deixar claro para vocês que o golpe de 1964 não foi o primeiro golpe da história do Brasil. O Brasil já havia vivido duas experiências nesse mesmo sentido. Uma em 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca, no início da República, e depois em 1930, com o estancieiro Getúlio Vargas, com a Revolução de 30. E aí, em 1964, que é o tema que a gente vai estudar agora. Começa em 64 e vai até 1985, portanto, são 21 anos de período militar no Brasil. Nossa terceira experiência. Então, lápis e papel na mão e vamos ao que interessa. Bem, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre esse período tão complicado da história do Brasil, o regime militar, que vai de 1964 até 1985, 21 anos de regime militar no Brasil. Como essa história é muito recente, você ainda deve ter algum parente que tenha vivido aquele momento, ou algum amigo, ou amigo do amigo do amigo do teu pai. Então vale a pena levantar algumas questões com essas pessoas que de repente possam surgir na sua cabeça após o final dessa aula. Então vamos lá. Para começar, o primeiro presidente militar desse período foi o general Castelo Branco. Ele governou de 1964 até 1967, logo após os militares derrubarem João Goulart, presidente eleito democraticamente. Vamos ver agora as principais medidas tomadas pelo general, que apesar de tímidas, foram importantíssimas para a construção da base do regime. A primeira medida foi a criação dos atos institucionais, os AIs, como são conhecidos. Eram decretos-leis que davam mais poder para a cúpula militar. Só para vocês terem uma ideia, o AI-1, o primeiro ato institucional, falava sobre a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Inicialmente, esse era para ser o único ato institucional, mas os militares gostaram tanto do poder que, ao longo do processo, fizeram 16 AIs. Os principais atos criados durante o governo Castelo Branco foram o AI-1, que acabamos de falar, o AI-2, que além de fechar todos os partidos políticos existentes, ele cria o bipartidarismo, e o AI-3, que vai instituir as eleições de governadores indiretas. Quase no fim de seu mandato, o general Castelo Branco apresenta ao país uma nova Constituição. Ele vai convocar o Congresso Nacional para votação a partir do AI-4 e promulga essa Constituição em 1967, legitimando, portanto, o golpe. Já deu para ter uma noção do que vem por aí, não é? Então vamos seguir em frente. O segundo presidente desse período foi o também general Costa e Silva. Ele permaneceu no poder de 1967 até 1969, os americanos chegando à Lua e o Brasil no seu terceiro golpe militar. Aqui é preciso pontuar que a relação entre estudantes e militares fica mais acirrada. As tensões políticas aumentam e fica escancarado que a ditadura militar não seria algo temporário. Aumentam as manifestações nas ruas e cada vez mais aguerridas, principalmente depois do assassinato do estudante Edson Luiz por policiais militares. O estudante Edson Luiz de Lima Souto nasceu em Belém, em 24 de fevereiro de 1950 e morreu no Rio de Janeiro no dia 28 de março de 1968. Ele era um estudante secundarista brasileiro. Seu assassinato marcou o início de um ano turbulento, de intensas mobilizações contra o regime militar, que endureceu até que fosse decretado o tão famoso Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968. Esse assassinato foi a gota d'água
e o resultado acabou sendo a passeata dos 100 mil, nas ruas do centro do Rio de Janeiro, com estudantes, artistas e políticos. Como reação, os militares apresentam de fato o AI-5, fechando o Congresso Nacional, dando ao Executivo o direito de legislar sobre todos os assuntos e colocando de vez o Brasil em uma ditadura escancarada. Começava aí os chamados Anos de Chumbo. O AI-5 significa, entre outras coisas, o fim do habeas corpus, do latim corpo livre. É o momento de maior repressão do regime militar. Vale lembrar que o habeas corpus foi instituído no Brasil a partir de 1946, com o então presidente Eurico Gaspar Dutra. O terceiro presidente do regime militar é Emílio Garrastazu Médici. Ele assume em 1969, logo após o falecimento de Costa e Silva. É Médici que coloca o AI-5 para funcionar. Apesar de ser um momento de maior repressão no Brasil, também é um momento de maior legitimidade do regime, porque é aí que começa o milagre econômico. Dizem que choveu dinheiro por aí. Antes fosse, mas não. Milagre econômico significa que o produto interno bruto, ou seja, o PIB de um país, atinge a margem de 10% ao ano. Dessa forma, a economia do Brasil cresceu, mas nem toda a população brasileira sentiu isso no bolso. Apesar da grande empregabilidade, a desigualdade social aumentou muito. No discurso do ministro da Fazenda Delfim Neto, era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Ele cresceu, mas não foi dividido. Mesmo assim, a popularidade do presidente Médici era uma das mais altas da história. Isso tem muito a ver com o tricampeonato mundial de futebol, conquistado no México em 1970. A partir desse fato, os militares incrementam a propaganda do regime nas ruas. Era comum ver, em qualquer canto, o slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou então, ninguém segura esse país, em referência ao mesmo tempo à seleção e ao regime militar. Mas aí, a primeira crise internacional do petróleo atinge em cheio o Brasil, derrubando as taxas de crescimento experimentadas aqui nas bandas tupiniquins. Começa um momento de muita reprovação popular ao regime militar. A partir dessa reprovação popular, os militares percebem que não tem mais jeito e iniciam o processo de abertura política. Esse processo de abertura política tem início no governo Ernesto Geisel, o quarto general no poder. Mas esse processo de abertura político não foi tão rápido assim. Geisel e a cúpula militar diziam que esse processo deveria ser lento, gradual e seguro. Geisel permanece no poder de 1974 até 1979. Aí você me pergunta, por que não acabar de vez com a ditadura? Para os militares, essa abertura deveria ser segura, porque eles cometeram inúmeros abusos durante o período ditatorial. Geisel, por exemplo, decreta o fim do AI-5, mas ao mesmo tempo impõe o pacote de abril, retrocedendo o processo de abertura política. Dentro desse pacote de abril está a imposição de que 1/3 dos senadores seriam indicações da presidência da República. Eram senadores biônicos. Assim, os militares teriam o apoio e a maioria no Senado brasileiro. O pacote também trazia a extensão do mandato presidencial de 5 para 6 anos. O último presidente do regime militar foi o também general João Batista Figueiredo, que continuou o processo de abertura política. A principal ação do seu governo foi a criação da Lei da Anistia, em 1979. Aí você pensa, que lindo isso, vai ser bom para os exilados e presos políticos. Sim, sim, sim. Os exilados puderam retornar ao Brasil e tiveram de volta seus direitos políticos, mas como a lei deve ser ampla, geral e restrita, ela deve alcançar a todos, inclusive os militares acusados de tortura. João Figueiredo traz de volta o pluripartidarismo, permitindo a formação de novos partidos políticos. A linha dura do regime nesse processo de abertura vai reagir com uma série de atentados terroristas para desestabilizar o governo. A gente percebe aí um racha no governo militar. Dentre esses atos terroristas, podemos citar a carta-bomba à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e o atentado do Rio Centro, em que houve uma tentativa de explosão de 2 bombas enquanto acontecia um show de MPB em homenagem ao Dia do Trabalhador.
Agora, caminhando para o fim, em meio a tanta violência e confusão, a população exigia eleições diretas, e foi através da emenda Dante de Oliveira que o Brasil poderia voltar à sua normalidade política, ou seja, a redemocratização. Mas, apesar do esforço do povo nas ruas, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada no Congresso Nacional. Portanto, o primeiro presidente civil foi eleito de maneira indireta. Quem foi ele? Tancredo Neves. Tancredo Neves foi o nome escolhido pelo Congresso Nacional para pôr fim à ditadura, mas ele vai falecer logo após a sua posse. Quem vai assumir vai ser o seu vice, José Sarney, mas isso é assunto para um outro momento. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida que você tenha, é só dar um toque lá no WhatsApp. Eu respondo rapidinho. Então, até a próxima. Um abraço e até lá. Tchau.